petista, e disse assim, e agora, Olga? Lula ganhou. Eu disse, bom, isso na sua visão, Lula ganhou. Ok. E ele vai ser o presidente do Brasil. Vai ser o presidente do Brasil. Então, ele vai ser o seu presidente. Ele vai ser o meu presidente. E eu não estou negando isso. Se ele assumir realmente dia 1º, vai ser o presidente da minha nação. E será o meu representante. Agora, não quer dizer que se eu estou feliz, entendeu? Ele vai estar representando, mas não quer dizer que vai me deixar feliz. Pela política que ele apresenta, o plano que ele apresenta lançado no nosso país. Isso me entristece. Mas, se é preciso que seja ele, louvado seja Deus. Porque Deus é quem guia a minha vida. Se eu não trabalhar, eu não como. E eu preciso viver, ser sal e luz. A minha responsabilidade vai ser maior agora. Com Lula, a minha responsabilidade é maior ainda do que estando com Bolsonaro. Aí ele disse, por quê? Eu digo, porque pelo menos Bolsonaro, em muitas ocasiões, declarou Jesus, que seja, como o salvador da vida dele. Ele cita a palavra de Deus. Ele se ajoelha diante de Deus. Já Lula, não. Então, assim, a minha luta espiritual vai ser bem maior, porque eu vou estar lutando com pessoas que acreditam no satanismo, das coisas negativas. Então, é uma luta maior. Mas eu não posso perder a minha essência. Amém. O que está em mim é maior do que tudo isso. É essa convicção que eu tenho. E aí ele falou assim, nossa, tu falou tão profundo que parece até que é insignificante o que está acontecendo. Mas tem que ser insignificante, porque nada disso chega nem próximo do quão grandioso é você ter uma vida em Cristo, com Cristo e Cristo em nós. É difícil. E aí ele falou assim, eu gosto muito de conversar contigo, Hugo, porque tu fala claramente, tu fala com uma possibilidade, porque eu aprendi. Eu aprendi que existe essa possibilidade desse relacionamento com o Pai através de Cristo Jesus. Eu aprendi só não, eu pratico, eu busco praticar, eu quero crescer neste caminhar. Então, Lula, Bolsonaro, o que assumir dia 1º, como o irmão falou mesmo, será o presidente da República, ponto. Se vai fazer o governo excelente, porque quem garante? O pessoal acredita que porque não votamos em Lula, não acreditamos nas propostas de Lula, Bolsonaro é a salvação do país. Não, Bolsonaro é um homem com falhas, mas é um homem que veio representando aquilo que eu acredito. Que está mais próximo do que eu acredito. Entendeu? E então é isso. E o que o irmão está falando se confirma. E me alegra muito quando eles evitam discutir política, porque eu estou presente. E, ao mesmo tempo, quando são questionados em relação... Os que votam em Bolsonaro são questionados por que tudo isso aconteceu. Eu disse, acalma o coração. Agora a gente precisa ter fé naquilo que nós acreditamos. Em que é que você acredita? Em Bolsonaro, como salvador da sua vida, ou em Cristo Jesus? E muitos deles que não frequentam a igreja, não buscam nada relacionado ao espiritual, às vezes ficam olhando para mim assim, em Cristo Jesus. Eu digo, por quê? Porque é prático, é o que é bíblico, é o que você sente. Fica meio assim, porque eu não sou religioso, eu também não sou religioso. E aí vem os questionamentos, e aí eu tenho a oportunidade de falar da grandiosidade, de como é bom viver em Cristo Jesus. É diferente, né? O diferente mostra para a gente. Lógico, a minha torcida e vai permanecer sempre que Lula não assuma, até porque se ele tivesse ganho legalmente, legítimo, não tinha problema. Eu estaria quieta, já aconteceu em outros momentos. Mas, da forma que se deu, eu ainda acredito que possa haver essa possibilidade. E voltado a esse assunto política, esse é meu pensamento. Agora, a minha vida não está pautada nisso. Minha vida não. Minha vida está pautada em Cristo Jesus, que é Ele que me orienta, me conduz,
Ele é a vida, né? Quando eu falo minha vida é vida, ele é vida. Não a política. Agora precisamos. Porque quem pensa que não se discute política e religião está muito enganado. A gente precisa, porque, na verdade, nós somos pessoas políticas e somos pessoas religiosas. Não somos religiosas da maneira como se conduz aí fora, a questão prática. Mas nós temos, sim, uma ligação com o Pai. Então, não podemos fugir. Mas nós devemos seguir assim como foi a Bíblia, porque desde sempre, o povo de Deus é político. Quando o povo pediu um rei a Deus naquela época, eles escolheram Saul, mas foi pedido a Deus. Então, tudo se regia diante da vontade de Deus, né, da permissão dele e tal. Tantos foram levantados, José do Egito como governador, política, e um homem de Deus. A única diferença, e que deveria servir de exemplo hoje, é a fidelidade, a obediência daqueles homens para com Deus diante da política, que é o que a gente está sentindo falta. E que está precisando, a gente sente essa necessidade que haja essa mudança. Então, o que chegou mais próximo disso foi Bolsonaro, não foi Lula. Lula está longe, cada vez mais distante. E eu confesso que muitas vezes eu quero me indignar e aí eu paro, reflito e eu olho pela vida de Lula. Que a conversão na vida de Lula será o ponto fundamental. Imagina, irmão Paulo, porque nós não chegamos aqui porque queremos chegar. Deus nos conduziu até aqui. E Deus faz uma transformação plena na vida de Lula. O que vai ser do nosso país? Vai ser outra revolução. Porque quando alcança a liderança, a gente tende a alcançar os demais. Imagina essas pessoas transformadas. Como seria glorioso? E se assim for o que está por vir, que seja. Mas ou isso ou aquilo não me interessa. Não é isso que é a peça fundamental em minha vida. O que é fundamental em minha vida é Cristo Jesus. É que eu continue vivendo entre a minha família, buscando a harmonia, buscando a paz, porque a paz que a gente pode passar para as pessoas transforma vidas. A sua vivência com sua família, o relacionamento, são os exemplos que nós damos como relacionamento familiar e esse relacionamento com Deus que faz a diferença lá fora. Que não precisamos falar a respeito. Agora a gente precisa ser fiel, viver plenamente na obediência do Pai. E aí as coisas vão acontecendo, vão se transformando. Né? A única coisa que a gente não pode permitir no nosso coração é o ódio. E esse nós não temos. Não nos pertence. Não nos pertence. Em nós só pode e deve existir amor. Amor. Então, muitas vezes, por mais que não aceitemos, não quer dizer que porque não aceitamos o governo Lula, aceitamos não pode dizer, não será aquilo que nós almejávamos, não quer dizer quer dizer que estamos odiando ele. Não, não é pessoal. Nós não odiamos, entendeu? Nós precisamos exercitar o amor. E amor a quem nos ama é fácil. A gente precisa amar quem nos odeia. Então eu pergunto, qual ódio Lula tem por mim, Olga? Nenhum. Não sabe nem quem eu sou? E por que eu tenho que alimentar o ódio por um ser que está fazendo algo? Irmão Paulo, assim como Deus endurecia o coração de Faraó, se Deus está agindo desta maneira no coração desses homens, quem sou eu para contestar, falar alguma coisa a respeito? Eu só preciso fazer o que me é de direito. Continuar obediente, fiel, firme nos caminhos do Pai. Só isso. Não é verdade? É isso aí. Então, essa é a minha visão, né? Então, eu acho que esse momento hoje é perfeito, esse momento espiritualmente, tá entendendo? Eu não vejo assim um momento ruim, ao contrário, eu vejo um momento espiritual tremendo de a gente conseguir crescer em tudo que está acontecendo, né? Conseguir realmente ter essa convicção de que estamos dentro da graça do Pai, né?
é complicado. Essa graça é tremenda, é algo que a gente tem que ter revelação dela ainda mais, muita revelação da graça. Né? A gente fala da graça, mas a graça não é só isso que a gente está falando, não é só essa liberdade que o Pai trouxe através de Jesus, não, né? Nos lavando com seu sangue. Transcende isso daí, isso é mais do que isso. Isso é um religamento de Deus conosco, né? Através de Cristo Jesus. E esse religamento não é individual. Você é uma Lundinha, família, né? E Sormani, aí, Ogla saiu, Pedro entrou e parece que Rosinha entrou também, né? Então, esse relacionamento não é individual, porque senão Jesus não teria dito Pai Nosso, ele teria dito meu Pai, que está no céu. Quando ele fala Pai Nosso, é porque isso é para todos nós. É uma coisa que aí é o que entra na revelação que a gente está dentro do corpo de Cristo multiplicado. Né? Essa graça tem que ser alcançada por todos nós, em Cristo Jesus, um corpo multimembrado, que crê nisso daí, está nessa proteção. Né? Essa é a minha visão disso hoje. Né? E o que eu não entendo, eu calo e fico esperando que o Pai mostre, né? Ou que as coisas aconteçam para que eu possa ver realmente a vontade dele sendo estabelecida, né? Não que a gente vá se omitir, porque muitas vezes eu acho o seguinte, quando a gente fala, é da vontade de Deus, muitas coisas às vezes é a omissão nossa, e não é vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é aquilo que foi consumado na cruz. Então, nada que está fora de Cristo Jesus, e nada que está fora do que foi consumado na cruz, é vontade de Deus. Né? A injustiça não é vontade de Deus. Né? A vontade de Deus é justiça. Porque se o reino dele é justiça, então, onde tem justiça não é a vontade de Deus. Né? Então, é basicamente isso daí. Né? Então, tudo tem que estar em Cristo Jesus. Né? Então, todas as situações hoje, eu coloco primeiro em Cristo Jesus. O que é que ele faria nessa situação? Né? Como agir nessa situação já nesse período da graça? Como agir nessa situação depois da cruz? Né? Depois de tudo consumado? Né? Então, tudo me foi dado. Né? E posso todas as coisas em Cristo Jesus. Tudo é nele, por ele e para ele. Né? Então, se sai dessa regra, saiu da graça. Né? Se não está em Cristo, se não é por ele e se não é para ele, está fora da graça. Né? Está fora desse relacionamento com o Pai. Então, se está fora, a gente não tem que estar dentro dessa situação. Mais ou menos isso. Né? Não sei se eu consegui passar essa ideia, né? Mas é mais ou menos isso que eu penso. Sim, Paulo, é isso porque o texto fala que até que tudo esteja como um estrado embaixo de seus pés e ele seja tudo em todos. Amém. Então, tudo se converge nele. Amém. Então, até que ele seja tudo em todos. Quando isso acontecer, essa inteiração com Cristo, esse relacionamento com Cristo, então aí sim, aí nós vamos ter toda essa compreensão. Não que não possamos ter agora, mas isso já desperta, já é um indicador que o irmão Paulo está entendendo e que muitos outros estão entendendo também, que ele é nosso Pai. Amém. Porque é isso que vai acontecer. Quando Cristo estiver revelado em todos, aí a gente entende que o reino ainda não é nosso, o reino é do Pai. E o Pai passa a ser tudo em todos. É assim que está escrito. Até que Cristo seja tudo em todos, e ele entrega o reino ao Pai para que o Pai seja tudo em todos. O apóstolo Paulo nos mostra isso, né? As Escrituras. E tudo está certíssimo, o seu raciocínio está perfeito. Meu questionamento
Tipo, é exatamente para mirar nessa situação, né? Saber que não podemos nos prender a essas questões que está acontecendo, né? Porque ela está para isso mesmo, é para tirar a nossa atenção, né? A gente for observar tudo que está acontecendo para tirar a nossa atenção. Porque quando a gente começa a conversar, irmão Paulo, nesse sentido, como o irmão mostrou aí para a gente tem conversado, mas mesmo assim, quando a gente menos espera, estamos conversando alguma coisa que não está tão focada. E a gente continua marcando o passo, né? Como a gente costuma dizer no quartel, fica marcando o passo, caminhando sem sair do lugar. E precisamos avançar. Marcha, está em marcha, olhando lá para frente, Cristo como consumador da nossa fé, o nosso alvo, né? O nosso objetivo. Ele é o nosso ponto, na referência, Cristo Jesus.